Glorifique o nome do Senhor, meu irmão. Exalte o nome do Senhor. Se é para aplaudir, aplauda Ele. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Só Ele é digno de receber a honra, o louvor. Ele é o centro desse culto. Ao Senhor e somente a Ele a honra, a glória, toda exaltação. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não existe outro. A tua igreja bendiz o teu nome, te exalta, te glorifica. Seja exaltado, entronizado. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com cada irmão e amigo. Eu creio que algumas pessoas de repente não acharam estacionamento, e eu peço mesmo à igreja que a gente esteja orando, irmãos. A gente precisa ir para aquele complexo. A gente precisa. É uma necessidade. E o que eu peço a você é que você não esqueça de orar, porque o Senhor vai abreviar esses dias e a gente vai para lá. Quem crê nisso? Dá para acontecer uma surpresa. A gente achava que não poderia acontecer o culto lá, mas a gente está esperando para confirmar tudo e dar uma bela notícia para a igreja. Vamos continuar orando. Eu quero confirmação para depois informar. Você pode se assentar. Eu quero pedir aos adolescentes, aos pouquinhos, tem gente em pé lá fora. Então eu queria pedir aos adolescentes, alguns que viessem ocupar aqui essa escadaria aqui, por favor. Vocês hoje não vão lá para trás não, que já está cheio. Cadê os adolescentes? Pastor Alex? Já estão aparecendo. Por favor, podem sentar aí. Ô turma abençoada. Alguns jovens também, por favor. Introdutores, por gentileza, fiquem à vontade para acomodar os irmãos. Eu peço desculpa por qualquer transtorno, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência e a gente não vai esquecer de sair, amém? O primeiro culto foi lotado também, glória a Deus. Qualquer coisa vocês me informam, por favor. Ver se precisa chamar mais alguém, ok? Quem quer receber a palavra de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem pode viver longe? Quem pode viver afastado de Deus? Eclesiastes 3:11 nos diz o seguinte: Deus fez tudo apropriado a seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, os homens não conseguem entender o que Deus fez. Me escute com atenção. Por mais que alguns achem que podem viver sem Deus, não podem. E até esses que pensam assim, Deus é quem os sustenta. Porque Isaías 45:5 diz que Deus fortalece até os que não lhe admitem, até os que não lhe reconhecem como único e verdadeiro Deus. Todos nós, os que creem e os que não creem, só estamos de pé hoje, vivendo esse dia, porque Deus nos sustentou, porque Ele assim permitiu. Não há possibilidade de viver a vida afastado do Senhor. É preciso receber o perdão de Deus por meio de Jesus, para podermos viver em paz com Deus. É o que todo ser humano precisa. Romanos capítulo 5, verso 1, nos ensina que fomos justificados pela fé, e paz com Deus, todos nós, só temos por meio de Cristo Jesus.
Quando Eclesiastes 3:11, o texto base, nos diz que Deus pôs a eternidade em nosso coração, o Senhor está nos ensinando que, apesar de todas as coisas que o mundo nos oferece, suas satisfações são demasiadamente pequenas para o que realmente precisamos. A verdade é que todos nós somos criados para a eternidade. Por isso, aprenda isso. As coisas temporais nunca poderão nos satisfazer de forma integral e permanente. O sexo não vai fazer isso. O status não vai fazer isso. O dinheiro não vai fazer isso. Os bens não podem fazer isso. Somente quem, pastor, pode fazer isso? Só Deus. Só Deus pode aquietar a tua alma. Só Deus pode fazer você viver uma vida ajustada consigo mesmo, com Ele e com o outro. Somente quando desfrutamos de uma vida de comunhão e intimidade com Deus, podemos ter a satisfação que Davi nos ensina no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. No Salmo 32, Davi, em sua experiência, aprendeu que ele demorou para se arrepender. No capítulo 32, Davi mostra e nos ensina como ele demorou a abandonar o pecado e mudar de vida. Davi correu um sério risco, por isso adverte no verso 6 que é preciso orar e buscar a Deus enquanto ele pode ser encontrado. Só podemos nos arrepender enquanto estivermos vivos, porque depois da morte, diz a palavra, segue-se o juízo, e não há mais tempo nem oportunidade de se arrepender. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 7 do seu livro, exorta que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele de bom grado dá o seu perdão. Esse perdão mudou a minha vida, mudou a tua? Se mudou a minha, a sua pode mudar a vida de qualquer um. De qualquer um. O Senhor quer fazer com que você mude a sua forma de pensar sobre o pecado, porque somente assim você vai abandoná-lo. A expressão grega para conversão, metanoia, mudança de mente. Eu não tenho a pretensão de fazer isso. Minha obrigação aqui, obrigação é pregar a palavra. E na fé e na certeza que o Espírito de Deus usará essa palavra para lhe convencer e consequentemente lhe converter. Mas a obra do Espírito é fazer com que você mude a sua forma de pensar sobre o pecado. Porque somente através dessa metanoia você irá abandoná-lo. Enquanto você achar que não é nada demais viver a vida como você tem vivido, isto é, fora da vontade de Deus, sem estar embasado na palavra de Deus, você nunca poderá experimentar o que Deus é poderoso para fazer e Ele quer fazer na sua vida hoje. Duas coisas: Ele quer te restaurar. Diga comigo, restauração. E depois de te restaurar, só Ele tem poder para te salvar. Somente Ele. Quando alguém decide viver a sua vida segundo os seus próprios caminhos e pensamentos, esse alguém vai sofrer além da conta. E mais, o vazio interior que existe nunca será preenchido, porque Deus pôs o anseio pela eternidade no meu e no seu ser. O que é temporal nunca vai te satisfazer. Nunca. A sua alma foi criada por Deus para nele descansar. Enquanto nele você não descansar, você nunca terá descanso. Nunca. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você, como criatura, tem que se voltar para o seu Criador. E pela ação de Jesus na sua vida, Ele vai fazer de você, criatura, filho e filha de Deus. Porque somente Jesus que pode fazer isso. E sabe o que acontece? As pessoas tentam de todas as formas dar um sentido maior para a sua vida, mas não conseguem. Enquanto você viver a sua vida por seus próprios caminhos e pensamentos, isso nunca será resolvido.
O profeta Isaías, novamente, no mesmo capítulo 55, agora nos versos 8 e 9, diz assim: que da mesma forma que os céus são mais altos do que a terra, os caminhos e os pensamentos do Senhor são bem mais elevados, são bem melhores do que os meus e os seus caminhos. Como você vai viver? Segundo os seus pensamentos e caminhos, ou segundo os caminhos e pensamentos do Senhor? A escolha será sempre nossa. Felizes, abençoados são todos aqueles que recebem, sabe o quê? Perdão de Deus. Me ajuda a pregar. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: não se ofenda com isso não, mas diga assim: Ele tem perdão para a sua vida. Para quem está ao teu lado, diga: Ele tem perdão para a sua vida. Ele morreu para isso. Essa mesa está posta aqui por isso. O corpo dele que foi entregue, o sangue dele que verteu por mim e por você. A semelhança do Salmo 32, o Salmo 51 está no mesmo contexto da vida de Davi, o adultério com Betseba. E no Salmo 51 também é possível entender que o perdão de Deus em nossa vida nos dá a verdadeira felicidade. Agora me escute: quem vive no pecado não é feliz. Não é feliz. Quando Davi ora arrependido diante de Deus, por haver cometido o pecado de adultério com Betseba, quando ele ora arrependido, pedindo perdão, veja com atenção o que é que ele pede que Deus lhe devolva, porque o pecado havia lhe roubado. Salmo 51, põe aí por favor o verso 8. Olha o que diz. Está Isaías, Salmo 51, Salmo capítulo 51, verso de número 8. Abra sua Bíblia aí. Obrigado. Olha o que diz o texto. É Davi orando: faze-me ouvir de novo. Faze-me ouvir o que, irmão? Por quê? Porque o pecado lhe roubou. Querido, querida, talvez você esteja afastado. Sabe o que Deus quer fazer? Fazer você de novo ter a alegria da salvação na sua vida. Bota o texto aí novamente. Bota o texto aí novamente. Salmo 51, 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Bota o verso 12 também, por favor. Devolve-me o que, irmãos? Da tua, e sustenta-me com o espírito pronto a ti. O que é que Davi está dizendo? Eu não quero viver na minha vida um levante e cai. Eu não quero viver na recorrência do pecado, do erro, não. Senhor, devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Uma coisa é viver no pecado, outra é ser perdoado e desfrutar da nova vida que só Cristo pode proporcionar. Senhor, disse Davi, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, expressão hebraica que significa profunda alegria. Não é aquela alegria de uma noitada, não é aquela alegria de encher a cara, não é a alegria de uma curtição, é a alegria perene, irmão. Perene. Gálatas capítulo 5, ela é fruto do Espírito. E se o Espírito habita em nós, ele faz fluir essa alegria. E ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E ninguém pode dizer: eu sou feliz pecando. Mentira. Porque o pecado só traz tristeza, dor e perda. Mas o eterno está aqui. A presença de Deus nesse lugar é real, sim ou não? Porque Ele nos agracia com a sua presença. Porque essa igreja não tem por objetivo de proporcionar entretenimento gospel para ninguém. Nos reunimos para adorar o eterno.
nos reunimos para dar a Ele o louvor, a adoração. Nos reunimos para declarar que só o Senhor é Deus e que não existe outro. Nos reunimos para que o Espírito de Deus passeie entre nós e ministre em nossas vidas. E por bondade, Ele manifesta a sua presença, que é o diferencial nesse lugar. Amém? Por que tudo isso? Primeiro, para Ele ser louvado e adorado. E depois, para que o perdido seja achado. Para que o morto possa reviver. Para que a palavra seja pregada. E pelo poder do Evangelho, vidas sejam salvas. Ele te trouxe aqui e não foi por coincidência. Ele tem perdão para a sua vida. E só Ele pode fazer isso. Se você perdeu a alegria que é proveniente do Espírito de Deus, Ele quer restaurar essa alegria na sua vida. Se você nunca experimentou isso, Ele te proporciona isso a partir de hoje. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Todos nós precisamos dessa alegria para viver. A alegria que o Senhor nos proporciona é totalmente diferente daquela que circunstâncias temporárias, triviais, passageiras dessa vida dão para algumas pessoas um lapso de alegria. Porque Eclesiastes 7:6 diz assim: tal como estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Sabe a panela de barro? Com aqueles gravetos queimando embaixo? Sabe aquele crepitado graveto queimando, sabe? Pronto, o sábio está dizendo assim: a alegria do ímpio é essa. É assim, ó. Insignificante. Aí sabe a areia movediça? Quanto mais se afunda, mais se complica. Vai buscando naquilo que não traz alegria. E só detona a vida. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Até diante da morte, que é a luta mais severa que travamos nessa temporária existência, porque estamos de passagem. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que Deus proporciona é diferente, igreja, porque ela provém da presença dEle em nossa vida. Ela provém da ação do Espírito de Deus ministrando ao nosso espírito. Ele tem perdão para você. Qual a mensagem dessa mesa? Estamos aqui para ceiar. Olha o que Jesus disse, Mateus 26, verso 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Para quê? Para perdão dos pecados. Creia. Não importa o que você fez, não. Não importa o que você é, não. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar de dentro para fora a sua vida. Sabe por que Ele fez essa obra na cruz? Sabe por que Ele morreu por mim e por você? Para que algumas pessoas, como aconteceu no primeiro culto das 16, possam recomeçar a sua vida. Diga assim: recomeçar a minha vida. É possível, querido. É possível. O Espírito de Deus lhe trouxe aqui. Ele por bondade está manifestando a presença dele aqui, com um propósito bem definido, de lhe dar a oportunidade de recomeçar a sua vida. E eu recomeço como, pastor? Confissão e arrependimento. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. No Evangelho de João, no capítulo 8, nos versos de 1 a 11, temos o relato de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. A lei dizia que os adúlteros deveriam ser apedrejados.
e perguntaram a Jesus: o que devemos fazer com essa mulher? Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A lei dizia que a testemunha ocular era quem devia tirar a primeira, mas Jesus conhecia a todos que ali estavam. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que é que o texto diz? Um a um foram se retirando, ao ponto de ficar Jesus e a pecadora. Você está no meio de uma pequena multidão, mas que Deus possa falar ao seu coração com tamanha singularidade, que você esqueça quem está do seu lado, que para você pareça que só está você e o Senhor. Ficou só ela e Jesus, e ele diz: onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Jesus diz para ela: nem eu. Pedro vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é a nossa defesa. Ele não desiste de nós. Pela lei, ela poderia ser apedrejada. Não somente ela, o homem também. Os adúlteros. Não somente ela. Mas Jesus diz: onde estão? Tem nenhum. Nem eu. Agora faz uma coisa. Aproveita a oportunidade e recomeça a tua vida. Vá e não peques mais. Como foi que o Senhor agiu com Caim? Depois dele ter matado seu irmão, Gênesis 4, verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Mentira! Quer recomeçar? Dê nome aos seus pecados. Quer recomeçar a vida? Confesse seus pecados. Porque quem encobre, diz Provérbios, nunca prosperará, mas quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Caim, onde está teu irmão? Não sei. Mentira. É a escolha de cada um. Ele não quis recomeçar. Ele não quis. Mas a oportunidade foi dada. E deixe-lhe assegurar que a pergunta do Senhor a Caim não foi feita com o intuito de constranger. Não foi feita com o intuito de julgar, de condenar. Muito pelo contrário. O propósito foi o de dar a oportunidade de recomeço. E só é possível recomeçar se formos sinceros. Se você quiser representar na igreja, se você quiser representar na família, você está enganando a você mesmo. E você perde a oportunidade que o Eterno dá de fazer tudo novo na sua vida. Uma pergunta retórica. Cadê teu irmão? Ele sabia onde estava, irmão. Valeu o texto. O sangue de Abel clamava na terra, porque já havia sido derramado. Ele sabe de tudo, mas para recomeçar a sua vida, ele quer a sua sinceridade, a sua confissão a Ele. Me ajuda, Deus, sozinho não dá não para mim não. Me ajuda, porque a minha vida empaca nesse negócio aqui, ó. Eu tenho que apresentar isso aqui ao Senhor. Recomeça a minha vida, faz tudo novo. Caim não quis. Eu não sei qual vai ser a sua escolha. Adão e Eva tentaram se esconder. E o que acontece no Éden? Se o Senhor não lhes procurasse, eles morreriam no pecado. Onde estás? Deus também não sabia? Sabia. Ele é onisciente. Agora, Ele só vai fazer na sua vida o que você permitir. Mas Ele está aqui disposto a fazer de você uma nova criatura. Disposto a, pelo poder do Evangelho e pela ação do Espírito Santo, te tornar um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. O Senhor procura Adão e Eva, porque não desiste de ninguém, porque o Senhor concede oportunidade a todos. Sabe qual é a vontade dele?
Está lá em 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Isso é bom, isso é agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos pelo conhecimento da verdade. Qual a vontade dele? É salvar a tua vida, querido. É te alcançar, é transformar você, é fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele. E para a gente encerrar, uma vez que estamos no contexto de ceia, olha que oportunidade o Senhor dá. João capítulo 13, verso 21. Diz a palavra. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. Por que essa perturbação? Porque Judas está vivendo uma farsa, andando com o mestre. Jesus vai dar uma oportunidade e ele recusa e tira a própria vida. Jesus, ciente de toda essa realidade, a palavra diz que ele perturbou-se e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, que era João, como a dizer: pergunta a ele. Ele está se referindo a quem? Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é que vai te trair? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Muita gente não sabe o significado desse ato de Jesus, ceia. Muita gente não sabe o valor que tinha naquela cultura dar o primeiro pedaço de pão numa ceia. O primeiro pedaço de pão foi dado a Judas. O primeiro pedaço de pão era sempre dado às pessoas mais honradas, aos amigos mais próximos, e mais, não se comia o pão seco. O texto diz que Jesus molhou o pão. Havia vasilhas com molho, e só molhava o pão na mesma vasilha aqueles que tinham intimidade. E o pedaço que Jesus dá a Judas, ele molha na sua vasilha. O que tudo isso significa? Que Judas não morreu sem ter a oportunidade de recomeçar. Porque ele é Deus de oportunidades. É Deus de oportunidades. Ele está se movendo com poder nesse lugar, para que você abra o seu coração, ele entre e você deixe ele recomeçar a sua vida. Ele está se movendo nesse lugar para que você se renda ao amor dele e deixe ele te tornar uma nova criatura. Hoje, nessa igreja, o Senhor falou claramente, lhe dando a oportunidade do recomeço. A decisão é sua, a decisão é minha. O Senhor está à sua procura, ele não desiste. Enquanto vida houver, ele te dará a oportunidade. E faz a mesma pergunta para você que fez a Adão: onde você está? Caim, cadê teu irmão? Se ele quisesse recomeçar: Senhor, pequei, o sangue de meu irmão está em minhas mãos. Em minhas mãos. Onde você está? Deixa ele entrar na tua vida. Deixa ele entrar na tua família. Deixa ele te ensinar a ser um homem de Deus. Deixa ele te ensinar a ser uma mulher de Deus. Vive essa experiência com ele e desfrute da verdadeira alegria, que se comprova principalmente nos momentos difíceis. Coloca a tua vida diante de Deus. Curva a tua face. Apresente a sua vida diante do Senhor.